é isso, né? A gente passou, a gente teve nós vivemos, né? Assim, eu acho que nós estamos no meio, nós somos de uma geração que vem, assim, nessa busca do... a gente precisa ser livre, a gente precisa ser feliz, a gente precisa buscar a felicidade, chega dessas amarras. Então, assim, o que aconteceu, né? Os nossos pais, eu estudei, como a minha dissertação tem essa questão do choque entre gerações, eu estudei muito a questão das gerações, né? Então, qual é a característica da geração dos nossos pais? Os nossos pais são de uma geração extremamente assim. Os nossos pais moraram 50 anos... Os nossos pais se casaram e compraram uma casa própria, né? Moraram 50 anos na mesma casa, trabalharam 40 anos na mesma empresa, se aposentaram na mesma empresa, assim, né? Assim, vamos falar assim, de regra geral, né? A raiz estabelecida ali. Né? Assim, os nossos pais, eles podem ser traduzidos por uma geração que se preocupava em criar raízes. Então, a ideia era ter casa própria é a coisa mais importante, tenha uma casa própria, né? Procure um bom emprego. Tem uma história muito boa do Mário Prata, sabe? O escritor Mário Prata, né? Que o pai dele se encontra uma vez com o pai do Pelé e diz e o pai do Pelé fala assim: esse aqui, né, é o meu filho, Dondinho, né, tá indo bem no futebol, tal. E aí o pai do Mário Prata fala assim: futebol não dá camisa. Põe esse menino para estudar, para passar num concurso público, porque isso aí não vai dar certo, entendeu? E daí o Mário Prata fala num dos livros dele, fala assim: cara, meu pai quase estragou a carreira do Pelé, entendeu? Então, assim, né? Veja bem, né? Então, por quê? Porque eu adoro essa história para dizer, né? Assim, porque os nossos pais eram dessa geração de, sim, se você puder, arrume um emprego público. Porque é a estabilidade Master Blaster. Inclusive, eu sou filha de 2 funcionários públicos, tá? Então, assim, nada pode ser mais simbólico. Você ouviu mais do que todos nós aqui, né? Não ficou rica, mas pelo menos tinha uma estabilidade. Estabilidade. Teve estabilidade. Tu faça chuva, faça sol. Tendo bons planejamentos, você consegue crescer bem. Isso. O salário estava ali, né? Nada abalava aquilo, né? E aí a nossa geração quis romper com isso, né? Assim, quis dizer, não, isso não tem que ser amarrado desse jeito, né? Eu posso fazer coisas diferentes, eu posso viajar mais, eu posso sair da cidade pequena, eu posso fazer faculdade fora, eu posso... A gente quis, essa geração quis, e aí a gente também cresceu com essa ideia de como a gente fez essa transição para o mundo digital, e aí teve acesso a muito mais informação, de repente nós crescemos com a Barça e de uma hora para outra o Google. E aí o mundo abriu na nossa frente. Não é isso? Cara, essa última atualização da Barça, o Google, mano, foi master demais. Porque você esperava de um ano para outra atualização. Da Barça, demorava um ano para atualizar. Não é isso? Agora atualiza todo minuto. Isso. Aí a gente falou, gente, o mundo é gigante. A gente estava lá, a gente ficava lá copiando o verbete da Barça. E daí, de repente, a gente, com 20 anos, a gente falou, gente... O mundo é muito grande. E aí a gente teve um clique. E aí a gente quis romper com várias coisas. Né? A gente quis romper com um monte de coisa. E numa dessas, em alguns pontos,
acho, né, com alguns estudos, eu acho que a gente se perdeu em achar que alguns pontos algumas coisas são relativas. Então, muita coisa virou relativo demais. Então, assim, não existe tanto certo e errado, certo é o que você acha, né? Você tem que ser feliz a qualquer custo. O que vale é o prazer de agora, porque você tem que buscar sua felicidade, o que importa é a sua felicidade. Isso é perigoso, né, gente? Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Qual o preço disso? Qual é o preço disso? Qual é o preço disso? Porque aí a gente volta naquela conversa. Porque o prazer, e aí é uma diferença interessante, quem fala bastante disso é o Léo Freiman, sabe aquele psicólogo? Ele fala bastante disso, porque aí vem a diferença entre o prazer e a felicidade. Que o prazer é algo a curto prazo, é algo instantâneo e é algo que vem de fora para dentro. Então, o prazer são aquelas injeções, aquelas coisas que você recebe de fora para dentro, você se alimenta daquilo e você quer cada vez mais, porque você vai ficando insensível. Então, aquilo te dá aquele prazer imediato, que é o que acontece, claro, a primeira coisa que vem na cabeça às vezes é droga, mas não é só com droga, né? Não. É com uma série de coisas. Pornografia. É com droga, é com pornografia, é com comida. Sim. Né? É muitas vezes com relacionamentos, né? Quantas pessoas frustradas nos seus relacionamentos a gente vê nessa geração? É em relação aos empregos, as pessoas não se encontram nos seus empregos. Por quê? Porque querem o prazer imediato. Aí entra na rotina do emprego, do relacionamento. Aí eu não quero mais, né? Porque acabou a borboleta no estômago. E a felicidade é algo que a gente constrói todo dia, de dentro para fora, de forma duradoura, e que a gente mira no propósito, né? E não só na vontade. O prazer a gente mira na vontade. Eu tenho vontade de comer, de almoçar e jantar bolo de chocolate. Mas isso não é razoável, né? Uhum. Isso vai me dar o prazer imediato, mas a gente sabe que isso não é o ideal. Então, assim, e aí, nessa ideia, assim, quando a gente passa isso para a educação dos nossos filhos, para a questão da educação digital, quantas vezes a gente vê os pais e as mães, né, dizendo, né, meu filho é a coisa mais importante da minha vida, é o centro da minha vida, né? Como essa frase pode ser perigosa, né? A pessoa mais importante da minha vida sou eu, né? Um filho só respeita um pai que se respeita. A gente precisa saber, né, como pai, eu preciso saber como mãe qual é o meu lugar no mundo. Eu preciso ter a minha autoestima no lugar. Eu preciso saber qual é o meu lugar de mãe, de educadora, para ser respeitada e para poder educar. Eu acho super perigosa, né, como educadora, e eu me sinto à vontade para falar como educadora, porque fiz mestrado em educação, né? Essa ideia de assim, eu sou o melhor amigo do meu filho. Poxa, sabe, o seu filho pode ter muitos amigos, né? Você é pai, você é mãe, você precisa dar o caminho para o seu filho, né? E a gente não pode ser amiguinho, porque a gente tem que ter atitudes que desagradam. É porque a nossa geração, nós, digamos que... Eu acredito que os meus pais, por exemplo, os pais dele não foram amigos dele. Isso. Foram só pais. Isso. Né? E hoje, por exemplo, essa geração atual, eles não querem ser pais dos nossos filhos, eles preferem agora ser amigos.
e os dois extremos são muito prejudiciais, né? Tem que ter um equilíbrio nisso aí. Né? O Robertinho fala isso muito, ele é pai... Não, ele é o contrário, né, Robertinho? Você é amigo, né? Não, mas agora eu vou ser pai. Agora o amigo tá saindo, o pai vai entrar. É assim, eu sou amigo dos meus filhos. Sim. Mas eu já expliquei muito isso pra eles. Que sempre que eu tiver que escolher entre ser pai e amigo, eu vou ser o pai. Nessa hora, se eles tiverem que perder o amigo, eles vão perder todas as vezes. Então, assim, sou amigo deles? Sou bem amigo deles. Mas eles sabem que o fato de eu ser amigo deles nunca vai substituir o fato de ser o pai. Sim. Eles sempre vão ter pai. Amigo, eles podem ter algumas vezes. Isso. O pai, eu sempre vou ser deles. Sim, e assim, quando eu falo assim, a gente não pode ser amigo dos filhos, né? Vejam, não. Claro, é exatamente isso. É exatamente isso, né? Eu tenho um livro do professor Mário Sérgio Cortella, se chama Famílias, Urgências e Emergências, né? Eu já tive a honra de dividir o palco com o professor Cortella, né? Eu já dei uma palestra com ele. E ele fala assim nesse livro, ele diz assim, a família não pode ser uma democracia. Democracia é um lugar em que todos têm os mesmos direitos e deveres. A família deve ser um lugar de condutas participativas. Os nossos filhos têm que ser ouvidos e que talvez isso faça muita diferença em relação às gerações anteriores, que os filhos não eram nem ouvidos. Uhum. A gente precisa ouvir nossos filhos. Eles têm que ter voz, eles têm que falar, a família tem que ser um lugar sobretudo. E aí, quando a gente fala de pedofilia, nossa, sem dúvida nenhuma, a gente tem que ser um lugar de acolhimento. A família tem que ser um lugar de acolhimento. Os nossos filhos têm que saber que nós estamos lá para ouvi-los de qualquer maneira, para acolhê-los em qualquer situação. Mas eles têm que saber que ali tem quem manda e quem obedece. Quem vai dar o rumo, né? Porque eles não passaram pelas coisas. Eles precisam de limites. Eles precisam que alguém guie o caminho. Gente, a criança precisa que alguém ensine ela a andar, a falar, a escrever. É muito difícil aprender sozinha, não é isso? Por que ela não precisaria de alguém que desse os limites em todos os outros sentidos? Se você deixar uma criança comer o que ela quiser na hora que ela quiser, o que vai acontecer com ela? Obesidade. Obesidade, diabetes, não é isso? Sim, sim. O problema é que a gente vive tempos que todo mundo é especialista em criação. E é foda, tipo, a gente tava com outra pessoa falando sobre isso. Tá pensando nisso agora. Na visão dela, nós temos que ser amigos dos nossos filhos. Porque a hora que acontecer alguma coisa no Discord, se você não for muito amigo do seu filho, ele não vai te contar. Ele vai ter medo de você, ele vai ter medo da punição. E é aí que ele vai cair na lábia do pedófilo. É aí que ele vai cair no conto do vigário, é aí que ele vai ser enganado, é aí que ele vai ser abusado, porque você não é amigo o suficiente do seu filho. Entendeu? E é uma pessoa especialista, é uma pessoa que dá palestra, aí o pai, né, a gente tá perdido, é muita informação. Então, eu vejo essa fala, não acho que a pessoa esteja errada, mas eu vejo essa fala como assim, nós temos que ser lugar de acolhimento. Concordo. Foi o que você entendeu? disse. Os nossos filhos têm que saber que na nossa casa se pode conversar sobre qualquer coisa. Que eles podem falar sobre qualquer coisa. Que eles podem contar sobre qualquer coisa. Que nós primeiro vamos acolhê-lo e não ficar bravos. Que na nossa casa sempre haverá o porto seguro. Que para lá eles podem voltar. Que a segurança está em casa. Que ali dentro de casa é a segurança para eles. Isso eles têm que saber. Porque eles não vão se deparar com pais repressores.
Mas isso não significa falta de limites. É diferente. É diferente. Por quê? Quando você diz para o seu filho o seguinte: olha, filho, aqui tem regras. Você vai seguir regras, as regras são essas. A rotina é essa. Ele se sente mais seguro, gente. Uma criança que não tem regras, uma criança que não tem limites, ela fica perdida. Ela não sabe o que vai acontecer, ela fica ansiosa. Ela fica sem saber como vai ser a vida dela. Ela não sabe como o pai dela e a mãe dela vai agir diante de determinada situação. Porque aí é o seguinte, hoje eu conto determinada coisa, meu pai fala, ai, tá tudo bem. Amanhã eu conto, ele fica super bravo. Depois de amanhã eu conto, hoje eu posso fazer tal coisa, amanhã eu não posso fazer tal coisa. Ele nunca sabe. Agora, uma casa que tem regras claras, esses são os valores dessa casa, essas são as regras dessa casa. A criança sempre vai saber como agir. Ela sabe que as regras são essas, se ela agir dentro dessas regras, tá tudo bem e vai ser sempre assim. Se ela sair dessas regras, haverá consequências e ela já sabe quais são as consequências. Gente, esse é o mundo, essa é a sociedade. Ué, se você pegar seu carro aqui e sair daqui e for para tua casa, dentro das regras de trânsito direitinho, tá tudo bem, não é isso? Se você pegar seu carro aqui e for a 200 por hora, você vai levar uma multa, não é isso? Exato. Regra posta, regra cumprida. E tá tudo bem. Adoro regras em casa. Ué, Cara, as famílias mas que eu mais falar, admiro, assim, tem regras em casa. Assim, Você sabe? falou, e eu tava pensando na mesma situação de você, a hora que você tava falando sobre regras e sobre não ser total a liberdade de amizade. Tem que ter uma diferença realmente. Mas aí eu tava pensando numa coisa que você já explicou. Quando você pega e você pensa assim, nossa, eu tenho que ser amigo do meu filho para que ele me conte tudo e assim a gente consiga resolver esses problemas, porque se eu for muito amigo dele, ele não vai me esconder, vai me falar, a gente já se ausentou. Porque ele não precisa de falar pra gente os problemas. Você é responsável por ele. Você tem que estar vistoriando o que ele fez. Vamos pensar no caso do Discord. Você falou assim, se meu filho entrar no Discord e eu não for amigo dele, ele não vai me falar. Você tinha que estar sabendo. Você percebe? Se ele entrou uma vez, talvez ele te esconda. Mas se ele começa a participar disso e você não viu, você já não está cumprindo sua missão. Entendeu? É o que você vem falando. Você tem que ter uma responsabilidade de fiscalização sobre isso. Sim, e assim... Como pai. Exemplo, como pai, exatamente. E assim, que ele tem que se sentir à vontade para te contar, claro, sem dúvida nenhuma. Mas é exatamente isso. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Meu filho, 17 anos. 17 anos prestando vestibular. Começou a namorar. Aí eu disse para ele assim, eu tenho controle parental no celular dele. Claro. Ele é menor de idade. Não, tá certo. Pô. Você tem que responder por ele, você não vai cuidar. Ele é menor de idade. Aí eu tenho controle parental. Com 18 anos você dá a senha pra ele. Né? Até porque... se ele tiver até merecendo. por uma questão de segurança, né? Pra saber ele andar a pé, pra saber também onde ele tá, claro. Lógico, né? Cara, é isso. E um controle parental. E aí eu disse pra ele assim... daí começou a namorar, eu falei pra ele... Passou um tempo e eu falei... Você avisou sua namorada que eu vejo tudo que tem no seu celular? Avisa. Para evitarmos constrangimento, né? Uhum. Muito bem avisado. Para que ela saiba também, né?